Desde o Éden, a humanidade vive o drama da escolha entre a obediência que gera a vida e a rebelião que conduz à morte espiritual. Por essa razão, a história dos irmãos Caim e Abel não pode ser compreendida como se fosse apenas uma lenda ilustrativa, e muito menos como um relato antigo sem valor. Na verdade, nós devemos enxergar nesta história atual e verídica uma parábola viva que ilustra a condição humana, onde cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta da presença do Senhor. Neste contexto, nós somos recordados pelo livro de Mórmon que os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. E a lei é dada aos homens, e pela lei nenhuma carne é justificada. Ou seja, pela lei os homens são rejeitados. Sim, pela lei natural foram rejeitados e também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom e tornam-se miseráveis para sempre. Caim rejeitou o convite de Deus para dominar o pecado. Ele preferiu seguir pelo caminho da transgressão. E assim, ele abriu a primeira estrada da apostasia. Isso pode ser constatado com o estudo de Gênesis 4, 16 a 24, que nos mostra o desdobramento desse afastamento na vida dele e na de seus descendentes. O texto de Gênesis declara: "E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden." Nós precisamos compreender este versículo, tá? A palavra Nod vem da raiz nud, que significa vagar, errar, ser errante. Agora nós precisamos entender que a terra de Nod, citada aqui, não faz referência a apenas uma área geográfica. Também se reporta à condição existencial. Porque nesta nova condição de existência, Caim passou a viver fora da comunhão com Deus, em um constante estado de deslocamento espiritual. E para melhor compreensão, vamos ler o que o livro de Moisés tem a nos dizer. "E Caim foi banido da presença do Senhor, e com sua mulher e muitos de seus irmãos habitou a terra de Nod, a leste do Éden." Assim como Adão e Eva, Caim foi expulso da presença do Senhor, mas com ele as condições foram mais severas, representando a morte espiritual que Mosias explicou. E agora eu vos digo, meus irmãos, que depois de haverdes conhecido todas estas coisas e elas vos haverem sido ensinadas, se transgredirdes e fordes contra aquilo que tem sido falado, de modo que vos afasteis do Espírito do Senhor, e não tenha ele lugar em vós para guiar-vos pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejais abençoados, favorecidos e preservados, digo-vos que o homem que faz isto se rebela abertamente contra Deus. Portanto, se inclina a obedecer ao espírito maligno e torna-se inimigo de toda a retidão. Por isso o Senhor não tem lugar nele, pois ele não habita em templos impuros. Outra compreensão que nós podemos atribuir ao exílio de Caim em Nod
é a apostasia pessoal, que é repetida sempre que alguém se afasta da luz de Cristo. E foi nesse estado em que se encontrava que Caim, de forma simulada, buscou criar raízes. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. O nome Enoque significa dedicado, consagrado. Mas há uma ironia aqui, tá? Esse não é o Enoque justo que andou com Deus, é outro Enoque. É alguém ligado à fundação de uma cidade erguida como uma tentativa de Caim fixar raízes. Isso em clara oposição ao decreto de Deus que havia sentenciado ele a uma vida errante, sem um lugar para descanso. Ao dar à cidade o nome de seu filho, Caim estava tentando perpetuar seu legado. Contudo, o livro de Mórmon adverte contra esse tipo de confiança nas próprias obras. Não vos lembrais do Senhor vosso Deus nas coisas com que ele vos abençoou, mas sempre recordais vossas riquezas, não para agradecer ao Senhor vosso Deus por elas. Sim, vosso coração não se achega ao Senhor, mas enche-se de grande orgulho, com ostentação e com grande arrogância, invejas, discórdias, malícia, perseguições e assassinatos e toda sorte de iniquidades. Por isso, essa cidade de Enoque não representa a busca por Sião, mas sim uma tentativa humana de substituir a comunhão com Deus por um sistema de segurança terreno que afastou Caim ainda mais de Deus. A própria genealogia de Caim mostra como esse afastamento se desenvolveu, como ele foi acontecendo. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Em continuidade, meus irmãos, nós vimos que, por um lado, temos os avanços culturais. Jabal se torna o pai dos que habitam em tendas e criam gados. Jubal é o pai dos que tocam harpas e flautas. E Tubal-Caim, para você, meu irmão, é o mestre em trabalhar o cobre e o ferro. Isso nos mostra que, mesmo afastados de Deus, o homem pode prosperar em artes e ciências. Mas, por outro lado, surge o desvio moral. Lameque introduz a poligamia de forma distorcida, sinalizando uma degradação dos costumes. Esse contraste é visto nas advertências modernas. Ai de vós, homens ricos, que não compartilhais vossos bens com os pobres, pois vossas riquezas irão corromper-vos a alma, e esta será a vossa lamentação no dia da visitação e do julgamento e da indignação. Passada é a colheita, findo é o verão, e a minha alma não está salva. Sendo assim, queridos, nós somos ensinados que a prosperidade material sem rebelião espiritual gera apenas uma ilusão de segurança, algo muito semelhante à cidade de Caim. A corrupção atingiu seu apogeu em Lameque, que declara: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras.
Porque eu matei um homem por minha ferida, e um jovem por minha pisadura. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Observe que a proteção imposta por Deus sobre Caim se transformou em vanglória humana. Deus havia colocado um sinal em Caim para que não fosse morto, mas Lameque inverte o princípio e faz da violência sua marca de honra, quando ele afirma que sua vingança seria ainda maior. Essa inversão de valores é exatamente o que Cristo veio corrigir. Enquanto Lameque proclama violência 70 vezes 7, Jesus ensina a Pedro e a nós o perdão na mesma medida. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Portanto, meu irmão, as palavras de Lameque são o espelho sombrio que revela a necessidade urgente da expiação de Cristo para romper o ciclo humano de ódio e vingança. O contraste entre Lameque e Jesus mostra que só Cristo pode transformar a vingança em reconciliação, oferecendo perdão 70 vezes 7. Assim, eu compreendo que Gênesis 4, de 16 a 24, não é apenas sobre Caim e seus descendentes, é também sobre nós. Por isso, hoje nos é oferecido 2 possibilidades: habitar em Nod, a terra do exílio, ou buscar Sião, a cidade do Deus vivo. O profeta Enoque, o justo, mostrou que uma cidade pode ser edificada sobre a retidão. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão. E não havia pobres entre eles. Observe que enquanto Caim construiu uma cidade para perpetuar seu nome, o Enoque justo construiu uma cidade para glorificar o nome do Senhor. E por isso sua Sião foi recebida nos céus. Essa é a escolha que cada um de nós tem diante de si. Todos precisamos saber que o Evangelho de Jesus Cristo não existe para nos deixar fora do Éden. Pelo contrário, o desejo do Mestre é nos conduzir de volta à presença de Deus. Portanto, meu irmão, a pergunta que Gênesis 4 nos faz, ela é clara. Estamos edificando em Nod ou em Sião? A resposta que dermos a essa pergunta vai definir não apenas nosso presente, mas também nosso destino eterno. Chegamos ao final. E você que não é inscrito, te inscreve no canal. Se tu gostou, deixa teu like. Se não gostou, me diz aí por que não gostou, o que tu acha que deveria melhorar. E se tu gostou, me diz também, tá? Compartilha o link deste vídeo nos teus grupos, WhatsApp, nos teus contatos. Não precisa ser só de membros da igreja. Manda para todas as pessoas. É o que eu digo sempre. Deixe as pessoas escolherem o que elas querem assistir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.